Um ano da vitória de Lula. O que é mais importante, o Bolsonaro ter sido derrotado ou o Lula ter ganho? Bom, uma coisa não existiria sem a outra, né? Isso é uma evidência, é uma obviedade, mais ou menos, né? Porque a gente percebe o seguinte, a vitória que completa um ano hoje, e todo mundo aqui no Brasil, certamente aqui na nossa comunidade, lembra bem da sensação daquele 30 de outubro, porque o primeiro turno tinha sido muito difícil. Aqui são imagens já da posse, né? Nós estamos falando do dia 30 de outubro, a posse só existiu porque houve a vitória no dia 30 de outubro. E antes disso, o primeiro turno foi aquela sensação ruim, porque o Bolsonaro chegou mais perto do que a gente imaginava no primeiro turno. Ficou a 5, 6 pontos de diferença do Lula. E o segundo turno foram 2 pontos de diferença. Então, foi uma vitória suada, difícil. Aí eu vejo muita gente falando assim, só ganhou porque fez uma frente ampla. É verdade. O Lula ganhou porque fez uma frente ampla, colocou o Alckmin de vice, teve apoio da esquerda até a centro-direita tradicional, até parte do PSDB, que apoiou o Lula no segundo turno. Isso é verdade? É. Então, sem a frente ampla, não ganharia. Mas sem o Lula também não ganharia. A vitória aconteceu porque a gente tinha o Lula com a sua história. Olha que é a emoção do povo no dia da vitória. Eu tive na Avenida Paulista, depois na vitória, como cidadão mesmo, para acompanhar aquela mobilização. E a vitória aconteceu porque havia o Lula como uma arma. A arma não é bom a gente usar hoje em dia, né? Mas como um elemento que permitiu a vitória. Sem o Lula não haveria, porque só ele conseguiria costurar esta aliança, que foi uma aliança com os políticos e foi uma aliança por baixo, com o povo também. Então o Lula tinha a memória dos governos dele. Muita gente que nem é de esquerda, que nem trabalha muito com essa linha esquerda-direita, votou no Lula porque lembrava que nos anos do Lula houve prioridade para os mais pobres, houve prioridade para a justiça social, e isso permitiu a vitória porque do outro lado havia uma máquina de mentiras e uma máquina do Estado usada a favor do Bolsonaro como nunca houve desde a redemocratização no Brasil. O Bolsonaro usou a máquina pública da mesma forma que se usava na República Velha, lá na época dos coronéis, da República do Café com Leite. O Bolsonaro despejou dinheiro na véspera da eleição. O Bolsonaro colocou a Polícia Rodoviária Federal para impedir as pessoas de votar e mesmo assim o Lula ganhou. Então é uma vitória, esse um ano da vitória do Lula, para ser muito comemorada. E a emoção, né, de quem lembra, de quem estava nesse momento, de quem foi para a Paulista, aqui é o caminhão onde o Lula subiu para o discurso da vitória, ali atrás é o MASP, né? O caminhão foi colocado ali ao lado do MASP, eu lembro bem, eu estava ali. E a emoção também, durante a campanha, nos atos de rua, a gente observava que a militância do Lula era uma militância que, na sua maioria, não toda, mas na sua maioria, era um pouco mais velha. Uma militância de 40, 50 anos para cima, né? Mas, no dia da vitória, não. Lá na Paulista, no dia que eu fui, eu vi muitos jovens com a idade dos meus filhos. E aí foi um alívio ver também que as pessoas, os jovens, tinham percebido a necessidade e a importância de lutar pela vitória do Lula e pela manutenção da democracia. Se o Lula tivesse perdido essa eleição, hoje não dá nem para imaginar o que teria acontecido no Brasil. Bolsonaro fez o que fez para ganhar, não ganhou. Agora, se ele ganhasse, hein, usando a Polícia Rodoviária Federal, ele já teria mexido no Supremo Tribunal Federal, já teria aprontado o diabo, a gente estaria no caminho de uma ditadura instalada de dentro para fora, por dentro do Estado, né, a partir do Estado, uma espécie de um autogolpe em câmera lenta. Felizmente isso não aconteceu, vamos relembrar, comemorar. Tem problemas do governo Lula? Tem, todo governo tem problemas. Agora, é uma vitória para a gente lembrar, relembrar, e a trajetória do Lula também, né? Vale pelo peso político e vale pela trajetória pessoal do Lula. Alguém que passou tudo que ele passou na vida, parecem muitas vidas numa vida só. É impressionante, né? E depois de ser perseguido judicialmente, ficar preso, muita gente dizia, o Lula não devia nem ter ficado no Brasil, devia ter ido para uma embaixada e ido embora. E o Lula falou, não, eu vou ficar preso, se querem me prender, e vou dar a volta por cima. Muita gente, inclusive nos setores progressistas, não acreditava. Achava assim, o Lula agora vai ficar lá esquecido na cadeia, e era o que o Moro queria. Era o que o Moro queria. E o Lula conseguiu dar essa volta impressionante e comandar essa vitória, que só foi possível porque ele estava à frente dessa grande
desse grande arco de alianças, né? Dessa grande frente eleitoral que permitiu a vitória. Vamos ficar aqui com um pouco da imagem da emoção, daquele momento de alívio, porque foi também um alívio democrático, um alívio do humanismo, da vitória dessa grande frente democrática, 1 ano da vitória de Lula